Atlas, o cometa que brilhou forte demais e morreu sozinho. No silêncio do espaço profundo, um pequeno viajante de gelo desperta de um sono de milhares de anos. Ele nasce nas fronteiras geladas do Sistema Solar, na misteriosa nuvem de Oort, onde bilhões de fragmentos permanecem congelados desde a formação do Sol. Seu nome é C/2019-Y4, mas o mundo o conheceria como Cometa Atlas, uma promessa luminosa que, por um breve momento, parecia destinada a se tornar um dos espetáculos celestes mais brilhantes do século. Quando foi detectado pelo Sistema de Vigilância Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, no Havaí, os astrônomos perceberam algo raro. O Atlas estava aumentando de brilho muito mais rápido do que o normal. Em semanas, ele saltou de um objeto invisível a um ponto esverdeado, crescendo em intensidade de um jeito que lembrava cometas históricos, aqueles que deixaram marcas profundas na humanidade. Havia uma expectativa silenciosa no ar. Talvez estávamos diante do novo Hale-Bopp, ou até de um novo grande cometa, capaz de iluminar o céu como uma segunda lua. Mas o Atlas tinha um detalhe ainda mais intrigante. Sua órbita era quase idêntica à de um grande cometa que passou pela Terra há cerca de 4.000 anos. Isso levantou uma possibilidade fascinante. E se o Atlas fosse um pedaço daquele cometa ancestral? Uma lasca arrancada de um gigante cósmico que cruzou o céu antes mesmo de cidades como Babilônia e Atenas existirem? Se isso fosse verdade, o Atlas era literalmente um fragmento da história da humanidade, retornando ao nosso campo de visão após milênios perdido no escuro. Conforme avançava em direção ao Sol, sua cauda começou a crescer. Gases escapavam do núcleo, criando uma trilha esverdeada que deixava astrônomos e observadores fascinados. A cor era causada pelo carbono diatômico, um composto que brilha intensamente sobre a luz solar. A cada noite, o Atlas parecia mais vivo, mais dinâmico, mais promissor. As previsões ficaram ousadas. Algumas simulações sugeriam que ele poderia atingir magnitude negativa, tornando-se mais brilhante que Vênus e visível até mesmo durante o dia. Mas o universo tem seus próprios planos, e muitas vezes eles não seguem nossas expectativas. Em março de 2020, quando o cometa parecia destinado ao auge, os telescópios notaram algo estranho. O núcleo estava começando a mudar de forma. A cauda ficava mais larga, desfocada, incoerente. Era como observar um navio perdendo suas velas no meio de uma tempestade. Os primeiros sinais de alerta estavam lá, discretos, quase tímidos, mas claros o bastante para quem já tinha visto cometas morrerem antes. Então veio o colapso. Imagens detalhadas revelaram que o núcleo do Atlas havia se fragmentado, não em dois, mas em vários pedaços, como se uma força interna tivesse estourado o cometa de dentro para fora. Quando um cometa se aproxima do Sol, seu gelo interno aquece rápido demais, criando bolsões de gás que explodem sob a superfície. O Atlas estava literalmente se desfazendo por causa da própria pressão. A luz que antes aumentava de maneira gloriosa, agora caía dolorosamente rápido. O telescópio espacial Hubble registrou a cena com uma clareza quase cruel. Pequenos fragmentos do núcleo flutuando pelo espaço, com formatos irregulares, cada um seguindo seu próprio rumo. Era como assistir à morte de um viajante antigo, despedaçado pelo calor de uma estrela que tentou abraçar. A beleza agora era diferente, não mais a beleza da promessa, mas a beleza trágica da fragilidade. Os grandes cometas são como estrelas cadentes gigantescas, brilham intensamente e quebram com a mesma intensidade. Cometas são cápsulas do tempo. Neles estão guardados materiais que existiam antes da formação da Terra. Grãos de poeira primordiais, gelo ancestral, moléculas orgânicas que possivelmente participaram da origem da vida. Ao se romper, o Atlas abriu seu interior ao universo, expondo segredos que permaneceram congelados por bilhões de anos. Para a ciência, sua morte foi um presente inesperado, revelando a composição e a fragilidade desses corpos antigos. E há algo poeticamente humano nisso. O Atlas viajou milhares de anos pelo espaço, talvez desde eras em que nossa espécie ainda nem existia.
Ele atravessou o vazio, orbitou o Sol inúmeras vezes, sobreviveu a eras glaciais, extinções, eras de ouro, colapsos, ascensão de civilizações, apenas para morrer justamente quando estava prestes a ser visto por milhões. Quase como se o universo tivesse ensaiado um grande espetáculo e depois tivesse mudado de ideia no último instante. Mas talvez esse seja o verdadeiro encanto dos cometas. Eles são imprevisíveis, são mensageiros do frio absoluto, viajantes que carregam no seu brilho ou no seu silêncio a lembrança de que o cosmos não existe para cumprir nossas expectativas. Sua beleza está justamente na incerteza, no fato de que, em cada aproximação, algo completamente diferente pode acontecer. E foi isso que o Atlas representou: uma promessa, uma surpresa e uma despedida. Hoje, o que resta dele é apenas poeira espalhada pelo espaço interplanetário, viajando lentamente ao longo da mesma órbita que o cometa um dia percorreu. Talvez no futuro distante, essa poeira cruze com a Terra e forme uma chuva fraca de meteoros. Talvez nem isso. Mas enquanto existir memória, o Atlas continuará vivo como um lembrete de que até mesmo os viajantes mais brilhantes podem desaparecer antes do ápice, e que no universo até a tragédia é bela. Curta e inscreva-se no canal.